E aí, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E, bom, pessoal, no vídeo de hoje vamos estar falando sobre nada menos, nada mais que com vocês, sobre o filme O Planeta de los Mamaquitos, gente. Le Planeta de los Mamacos, de 2011, A Origem, tá? O Planeta dos Macacos, pessoal, ele é um filme que desde o início, que é a parte um que vamos falar agora, era um filme que ele sempre apresentou uma proposta muito interessante. Na minha visão, claro, nossa, eu sou um expert de cinema para poder falar a minha visão, mas na minha visão, ele é um filme que ele traz uma proposta intrigante, sabe? Pô, mamacos que possuem inteligência e caçam humanos, inclusive são mais inteligentes do que os humanos. É interessante, cara. É muito interessante. E eu gostei muito de explorar o universo do Planeta dos Macacos enquanto assisti toda aquela produção cinematográfica hollywoodiana, sabe. Então, o Planeta dos Macacos, ele mistura muitas coisas, tá, mistura muitas coisas. Questão de, eh, o o nosso espaço na Terra como humanidade, ele tem também, questões éticas, sabe, sobre nós, tipo, o que ele quer dizer basicamente? "Ah, nós não somos melhores que os animais. A gente só somos animais quadrúpedes que andam sobre 2 pernas, que tem muito cabelo", quer dizer, na verdade tem pouco cabelo, porque a gente era peludo antes, quando éramos descendentes dos neandertais não, já somos descendentes do homo sapiens. Neandertais é uma espécie eh, que meio que acabou indo de enfim, pessoal, não quero comentar isso porque é triste, mas é uma espécie que meio que acabou indo de vala. Mas somos descendentes de mamacos, todos somos descendentes de mamacos. E o Planeta dos Macacos, ele aborda a ideia de que os mamacos se tornaram mais inteligentes do que os humanos. No começo a inteligência era igual, mas depois se tornaram mais inteligentes que a gente, porque eles agem como sociedade, coisa que a humanidade não está conseguindo fazer muito bem, né, vamos ser sinceros. Então o Planeta dos Macacos, ele traz muitos questionamentos também, muitas reflexões sociais pra gente, que é uma coisa interessante da gente abranger, ainda mais no mundo de hoje em dia, né, pessoal. Mas claro, nossa, Planeta dos Macacos é só política? Fala sério, não, gente, não é só política. Planeta dos Macacos é também obra cinematográfica de dar gosto de assistir. É muito bom assistir, eu assisti todos. Desde o primeiro, cara, eu gostei bastante da ideia que eles exploraram, sabe, sobre o filme e como eles exploraram essa ideia também. Então foi muito legal todo o trabalho do elenco, todo o CGI e toda a lore do filme, a história, como os mamacos ficaram inteligentes, e o que os mamacos fizeram após adquirir a inteligência. Só achei meio forçado algumas coisas, na minha opinião, não sou, como eu disse, não sou expert, né, mas pra mim, cara, é quase um furo de roteiro, mas coisa que acontece lá para a sequência seguinte, tá, não é o caso do A Origem, tá. Então, como não é o caso da Origem, não vamos precisar abranger isso, porque estamos falando sobre a origem, tá. Então, pessoal, a gente vai começar a nossa análise daqui a pouquinho, viu, mas antes da gente começar, tem um recadinho importante, vocês sabem, aquele recadinho que eu preciso dar pra vocês. Depois do recado a gente vai partir para o vídeo e quer dizer, a gente já tá no vídeo, depois do recado vamos partir pra análise, na análise vamos falar sobre tudo que precisa ser falado. Então fique com o recado e até daqui a pouquinho, beleza, pessoal? Bom, meus amigos, não sei se já é de conhecimento de muitos, mas este canal, ele não exibe a obra cinematográfica completo completa. Neste caso, se você estiver buscando assistir o filme completo, eu recomendo que você procure pelos canais oficiais da distribuidora e assista de maneira legal, tá, pessoal? Evitem pirataria, pirataria é crime, mas eu não tô aqui para te segurar. Se você quiser piratear, fica à vontade, a vida é sua, a consciência é tua. Eu mesmo faço coisas, relacionadas, mas eu não é um assunto assim entrar em pauta no momento. Porém, as diretrizes do YouTube não permitem que eu poste o conteúdo para vocês, mas aqui na análise você vai sair com um entendimento legal sobre o assunto. Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui e agora eu vou deixar vocês com a análisezinha
do vídeo. Beleza, pessoal? Muito obrigado e aproveite. Então, voltando da nossa análise, voltando da nossa mensagem, vamos partir para a análise, eita, do nosso filme, tá, gente? Bom, eu já falei basicamente a minha opinião sobre o que eu acho do tipo de gênero que o filme ele traz pra gente. Então vamos falar agora sobre O Planeta dos Macacos, a nossa análise completinha, completinha. Claro, nossa análise acerca dos, assim, alguns pontos interessantes do filme, tá? A gente não fala sobre enredo não, tá, gente? Aqui não tem spoiler, tá? A gente não vai falar o enredo, o que acontece no início, o que acontece no meio ou o que acontece no fim. É mais a nossa opinião crítica, uma opinião analítica mesmo, pra vocês entenderem, assim, pontos fracos do filme, pá, pontos fortes, do filme, pá, vale a pena, esse tipo de coisa. Desculpe o retardadismo, a esquizofrenia. Então, pessoal, o filme ele é dirigido por Rupert Wyatt. A origem ela não é apenas um reboot, é um renascimento inteligente, emocional e visualmente impressionante de uma das sagas de ficção científica mais icônicas do cinema. Visualmente impressionante. Por quê? Você geralmente espera aquele CGI tosco, sabe? Mesmo que seja um CGI bom, que dá pra confundir com a realidade, é uma coisa meio tosca, sabe? Não é aquela coisa que te dá emoção, que te prende. Mas o Planeta dos Macacos, cara, tem macacos que realmente que agem como macacos, que deveria ser a proposta, né? Agem como macacos, porém com inteligência humana. Isso é impressionante, velho. É realmente impressionante. No primeiro filme eu fiquei tipo mind blow, explosão mental quando assisti. Falei, caraca, esse filme é muito bom, velho. Muito bom. Então, é visualmente incrível o filme, tá? E ao contrário do filme original de 68, nossa, não é querendo ser cara chato, tá? Eu não sou chato, gente, mas não é querendo ser cara abusado, mas o de 68 é meio paia, mas os macacos de 68 são meio estranhos. É tipo Godzilla, de 1500 antes de Cristo, sabe? Os filmes do Godzilla. Hum, nossa, foi muito importante pro crescimento do cinema, claro. Não, eu não tiro o mérito que eles têm, mas, pô, cara, é meio feinho, né? Eu nasci na época do CGIzão rolando solta. Pô, eu assisti Transformers, cara, depois que você assistir Transformers, quase todos os outros filmes ficam parecendo que foram editados pelo celular, sabe? Mas não é esnobando não, não sou snob não, sai fora. Então vamos lá, gente. Eh, o filme atual, diferente do filme original, ele se passa num futuro dominado por símios. Uma nova versão essa nova versão volta ao presente, oferecendo uma história de origem surpreendentemente humana e emocional. E é o começo da trilogia que definiu o gênero sci-fi moderno. Trilogia do Planeta dos Mamacos, o o gênero sci-fi. Ele possui um equilíbrio raro com espetáculo visual, comentário social e profundidade emocional. A aproximação de humano e mamaco tem muitas abrange muito sobre a questão do amor incondicional, né, porque geralmente os animais sentem amor incondicional pelos humanos, ou seja, eles não olham se você é feio, se você tem a lataria estragada ou se você tem dinheiro ou não, tá. Você estando com ele, você dando amor e se dedicando ao animalzinho, ele vai te amar, cara, ele vai te amar. É natural dos animais se apegar aos humanos, sabe, eles não esperam n eh nada em troca em relação às futilidades humanas, dinheiro, fama, essas coisas, até porque os animais nem sabem o que é isso, nem sabem que isso existe. Eles só querem comida, querem comida, carinho e amor. Dando isso pra ele, garanto, você vai ter um companheiro que vai te seguir a vida toda pra onde você for. Então ele abrange muito sobre questões emocionais, porque os mamacos viram mamacos inteligentes e mamacos inteligentes são mais inteligentes que humanos que, por natureza, são burros. E mamacos inteligentes também passam a entender os sentimentos como os humanos entendem. E mamaco inteligente com sentimento humano
é igual a Mamaco se apega a humano, só que o humano é meio FDP.
Aí esse é o plot, sabe. O Mamaco, ele é apegado ao ser humano que o criou, porém ele é inteligente. Só que aí, nossa, cara, é muita coisa que se eu for falar aqui eu vou me perder todo, e vocês não vão entender nada. Pô, já não tô entendendo, né, então não vai mudar muita coisa. Mas vamos falar sobre o César, pessoal. O César, ele é o core do filme, é o núcleo, o coração, tá. O César, ele foi interpretado por Andy Serkis, todo mundo conhece César, tá, eu tenho certeza, através da captura de movimento, que é a performance que foi uma performance espetacular dele, viu, imitando os mamacos caminhando. O César, ele é o grande protagonista e alma da história, né, a jornada dele é uma jornada profundamente emocional. Por quê? Porque ele começa como uma criatura inocente, curiosa, praticamente infantil, e ele começou com um mamaquinho, tá, gente, pra quem não conseguiu seguir aí o roteiro. Ele começa com um mamaquinho, tá, e com o tempo o mundo ao redor dele se torna hostil, egoísta, injusto. Ele sofre e observa e aprende. Ou seja, ele vira um mamacão inteligente. Ele não é inteligente de nascença, tá? Foi um acidente laboratorial que aconteceu ali que fez ele ficar inteligente. E conforme ele vai crescendo, ele passa a entender o mundo como o mundo funciona, como o mundo é injusto, como o mundo é meio estragado, e com isso ele acaba aprendendo a não ser submisso àquele mundo, sabe. Ele acaba aprendendo a ignorar aquilo e buscar o melhor para ele, que infelizmente não era o melhor para nós nesse caso, tá. Então, no momento em que o César pronuncia sua primeira palavra, ela é muito mais chocante e poderosa de todo o cinema moderno, pessoal. É um rugido de liberdade que quebra o silêncio da submissão. Ai, desculpa, rapaziada. Então temos também sobre personagens humanos, tá, tem mamaco, tem gente também. Will Rodman é apresentado por James Franco. Ele é um cientista bem intencionado, tá, mas ele é cego pelas consequências de suas ambições. O afeto dele por César é sincero e a visão dele é limitada.
Aí ele vê César como um experimento, não como alguém com alma. Ele foi fazer experimento no César, aconteceu umas paradinhas lá, e ele trouxe César pra casa, tá? Levou César pra casa dele. Daí ele cuida de César. Porém, o César, questão que eu havia dito, amor incondicional dos animais para os humanos, César se apega ao humano. Porém, o humano não vê César nada mais, nada menos como um experimento, um rato de laboratório. Temos Caroline também, que é representada por Freida Pinto, a consciência moral da trama, mas pouco explorada. Representa o lado humano empático, mas sem grande peso dramático. E o Dodge Landon, por Tom Felton, o símbolo da opressão. É através dele que César percebe o verdadeiro desprezo dos humanos pelos símios. Seu comportamento é cruel, arrogante, típico dos que se sentem superior por natureza. Ok, pessoal. Então, a gente tem alguns temas e símbolos que são explorados ao decorrer do filme, tá? Que é a evolução forçada. O filme sugere que a ciência, quando movida pela ganância, ela pode acelerar transformações que a natureza levaria milênios para alcançar. E isso nunca vem sem preço. Nunca vem de graça, pessoal. Tudo que vem fácil, vai fácil. Se você força a natureza a te dar algo, você pode até conseguir, cara, mas o preço que você vai pagar depois, com certeza não vai valer a pena. Se é louco, não compensa.
Também preconceito e opressão. César é vítima de um mundo que não o entende. A revolta dele é completamente simbólica, de grupos marginalizados que, ao despertarem sua força, exigem respeito. A fronteira entre humanidade e selvageria. O filme provoca o que nos torna, o que nos torna humanos. Nossa aparência, intelecto, empatia, porque os símios demonstram mais compaixão e honra do que muitos humanos na trama. E liberdade com direito inato, como direito inato, a luta de César não é por vingança, é por autonomia, justiça, liberdade. Quando ele lidera a fuga, não é um ataque, é um êxodo. Temos o clímax e o terceiro ato do filme, pessoal. A sequência final, na ponte Golden Gate, é épica, simbólica, eletrizante. Ela apresenta o rompimento completo com o mundo humano, é a travessia para uma nova era. E mesmo com ação intensa, o foco nunca se perde. Cada escolha de César tem peso moral, cada sacrifício tem intenção. No fim, a liberdade não é apenas física, é uma declaração. Nós existimos, nós pensamos, nós decidimos. É uma declaração de que liberdade, pessoal, os animais merecem ser livres. Não nasceram para serem cobaias ou para viver em cativeiros. Os animais nasceram para ser livres. A natureza os criou assim. Mas o humano chega e prende. Ei, bagaceira. Então, com isso, temos aqui a nossa crítica final, tá, gente? Opinião pessoal acerca do filme. Tá, o Planeta dos Macacos, A Origem, ele é um filme de ficção científica com ação
Ele tem uma alma de drama social, tá. Ele emociona você, te faz ele te surpreende, cara, ele te faz chorar, dependendo do tipo de pessoa sensível que você é, tá. Mas uma coisa que com certeza, ele te faz pensar, tá. Então, em vez de explosão gratuita, de violência sem motivo, a gente tem uma narrativa que foi construída sobre, crítica e evolução moral. Então, o César, talvez, ele é um dos personagens digitais mais complexos da história do cinema. E o Andy Serkis entrega uma atuação digna de milhares de Oscars. Então, ainda que a academia tenha ignorado ele. Cara, a vida não é fácil. O filme do Planeta dos Macacos, ele marca o início, né, pessoal, de uma trilogia moderna que viria a se tornar muito famosa ainda, muito mais famosa do que já estava. E ele prova que ficção científica pode ser tão humana quanto qualquer drama. Ele planta semente, e o que nasce depois é uma evolução cinematográfica. E bom, pessoal, essa análisezinha que a gente tinha pra trazer pra vocês hoje acerca do filme, tá. Se você já assistiu o filme, pessoal, coloque aí nos comentários o que que você achou, se você gostou, se não gostou, os pontos fortes do filme que você achou, os pontos fracos. Tem que melhorar? Coloque nos comentários. Não precisa melhorar? Comenta por quê. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, pessoal. Quem não está inscrito, se inscreva, não perca a oportunidade. Quem não deixou like, deixa o like. Quem já deixou o like, os meus muito obrigado. Agradeço a todos vocês. Até a próxima. Valeu e falou, gente. Nos vemos na próxima análise.